A astrologia entra na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu estava numa fase em que eu procurava respostas, em plena crise da adolescência, e tentava conhecer-me um pouco melhor. Comecei por descobrir o que é que queria dizer o meu signo, tentei perceber depois o que é que realmente isto do signo quer dizer, tinha a ver com o posicionamento do Sol. Depois descobri que ainda havia a Lua e o ascendente, o Mercúrio. Comecei sempre a procurar mais informação, a descobrir os aspectos e tudo aquilo que a astrologia comporta. Quando eu estava a estudar ainda na escola, o meu primeiro contacto com a astrologia foi através do Fernando Pessoa, quando numa aula de língua portuguesa eu lia sobre os heterónimos e começo a associar aquilo que eu estava a aprender sobre os signos a cada um destes heterónimos. Então comecei assim a pensar, o Alberto Carneiro tem realmente aqui alguns traços de energia de carneiro. E enquanto estava eu, já fora da aula, mas a pensar nisto, viro a página e vejo uma nota descritiva que dizia exatamente isto, que dizia que o Fernando Pessoa desenhou efetivamente os mapas astrais para cada um destes heterónimos e, mais surpreendente ainda para mim, era que eu acertei realmente nos signos que tinha identificado para cada um. Então, desde muito cedo que esta questão da intuição e de tudo me fazer realmente muito sentido neste olhar astrológico sobre a vida, que ele existe. Aí nunca mais terminou, apesar de eu ter desenvolvido estudos e ter trabalhado noutras áreas profissionais, desde história da arte, a comunicação, o marketing digital, esta área foi aquela que se manteve sempre ao longo destes últimos 20 anos da minha vida. Quando chega a pandemia, no início de 2020, eu vejo-me a ser convidada a mudar de área profissional. Então aí é quando entra a astrologia, não só numa perspectiva individual, pessoal, mas numa perspectiva de partilha e de receber outras histórias e de tentar juntar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, àquilo que alguém pode precisar, dando algumas indicações, algumas diretrizes para a vida de outra pessoa. Esta tem sido uma experiência extremamente enriquecedora. Aliás, tudo no meu caminho da astrologia tem sido um trabalho de abundância e de receber tudo de bom. Desde o início do meu percurso, quando eu comecei a estudar, eu tive a sorte de ter uma mãe que também tinha esse interesse. Então, desde novinha, eu tive sempre uma espécie de biblioteca da astrologia em casa e isso permitiu-me sempre ir lendo mais, ir sabendo mais, até hoje. Assim, também, a minha mãe fazendo o curso de astrologia, isto no fundo eu fui sempre beneficiando um pouco de forma lateral, de forma paralela, mas eu também tive a oportunidade de conhecer grandes astrólogos, de ter conversas que me enriqueceram também muito desse ponto de vista. Então, hoje criei uma espécie de jornal astrológico, a que chamei Tempo Sagrado, e que, no fundo, é uma newsletter onde eu faço aqui um apanhado de tempos em tempos, regular, sobre aquilo que se passa lá em cima e que nós podemos sempre confirmar na nossa vida cotidiana, não é? A astrologia, no fundo, é muito sobre isso, é sobre como é que o enquadramento cósmico, posicionamento dos planetas, e não só, como é que eles proporcionam uma capacidade de interpretação e aplicabilidade às nossas vidas. A astrologia é uma área de conhecimento que não se enquadra na área científica, mas também creio que nunca quis fazer parte do mundo da ciência. Provavelmente está até mais perto daquilo que é uma herança cultural, com mais de 3.500 anos, proveniente de diferentes culturas, e que tem esta tradição de observar o posicionamento dos astros e de o relacionar com os acontecimentos da vida cotidiana. Isto começa bem lá longe com os sumérios, mas foi sempre sendo passado e modernizado, optimizado, como qualquer outra área de conhecimento até aos dias de hoje. Hoje em dia, com as novas tecnologias, é possível ter uma visão muito mais exata, muito mais precisa de todos os posicionamentos celestes do que anteriormente. E mesmo a partilha de conhecimento hoje em dia entre astrólogos é realmente muito mais rica. Aquilo que a astrologia diz é que cada momento tem uma impressão energética própria, influenciada pelos astros.
Porquê é que é tão importante o nosso mapa astral? O mapa astral é o registro numa linguagem visual da posição dos astros no momento da nossa primeira respiração. Então é como se fosse a nossa primeira impressão energética da vida. Mas mais do que isso, é um pouco como quando nós ouvimos uma música que já tinha começado a tocar antes. Então nós às vezes entramos na música já numa outra altura. E é o momento em que nós nascemos, é o momento em que nós entramos na música. E a partir daí nós acompanhamos, nós tentamos nos ajustar à vida, nós tentamos captar aquilo que está à nossa volta, ouvir a música, dançar se possível. Então a astrologia pode nos dizer qual era a música que estava a tocar antes, qual é a música que estava a tocar no momento do nosso nascimento e qual é aquela que parece que vai tocar de seguida. Durante 10 anos eu trabalhei como guia de turismo, fazendo visitas guiadas a monumentos vários. E era um trabalho que eu sempre gostei muito, aquele de partilhar aquilo que eu via, aquilo que eu tinha estudado, com um lugar que era novo para alguém. A minha surpresa neste trabalho como astróloga é que quantas vezes nós desconhecemos a nossa própria casa. Então eu acho que a astrologia permite-me fazer visitas guiadas ao interior do mundo de cada pessoa que vem até às minhas consultas astrológicas, que de momento acontecem online, que assim as circunstâncias de momento o exigem. Este é o tempo sagrado, que é o tempo de todos nós.